Olá, povo de Deus, aqui é o Felipe. Bom, dia 1º de janeiro de 2021, a igreja começa o ano, né? Celebrando a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E é sobre esse tema que eu vou falar hoje, né? Essa importante festa da igreja. Na verdade, eu vou falar sobre aquilo que a igreja celebra, o dogma da maternidade divina. Bom, esse dogma ele foi definido no Concílio Ecumênico de Éfeso, no ano 431, né? Ou seja, um concílio ecumênico, reunião de todos os bispos da igreja, no caso do mundo conhecido na época, né? Para discutir essa questão por causa da heresia de Nestório. Nestório ele era bispo de Constantinopla, né, da diocese de Constantinopla, e ele não aceitava o título de Mãe de Deus que os cristãos, os católicos, davam a Maria na época, né? Porque ele acreditava que em Jesus havia duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina, e Maria era a mãe só da pessoa humana de Jesus. É o que ele defendia. Por isso o concílio foi convocado, e no concílio a questão foi discutida, e no final a posição, o que Nestório pregava foi condenado como heresia, né? Veja, eu vou aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 466, que ele explica um pouco sobre essa questão, explica essa heresia, que foi o nestorianismo, né? E explica o que o concílio de Éfeso definiu. Diz assim: a heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana, unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante desta heresia, São Cirilo de Alexandria, que era ele que presidia o concílio, porque o Papa da época não pôde estar presente, por motivos que não conhecemos, né? E o terceiro concílio ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que, aqui vai citar o concílio de Éfeso, o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. Ou seja, o Verbo divino, o Verbo que é Deus, assumiu a humanidade, né? Aí o catecismo segue, continua. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito, senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde a sua concepção. Por isso o concílio de Éfeso proclamou, em 431, que Maria tornou-se verdadeiramente Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Citando novamente o concílio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ela tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Ou seja, primeira coisa, Maria não é mãe de Deus porque gerou a divindade, não. Isso não é doutrina católica. Não é doutrina católica que Maria gerou a divindade. A igreja nunca ensinou isso. Maria não gerou a divindade de Cristo. Maria gerou a humanidade. Ela é mãe de Deus porque o Verbo se fez carne no ventre dela. Deus assumiu a humanidade dela, né? Por causa disso. Assumiu a humanidade. Uma humanidade se tornou homem com corpo e alma racional, né? O Verbo nasceu segundo a carne. Agora, na Sagrada Escritura a gente consegue encontrar indício não, mas essa verdade, né? Em primeiro lugar, que Cristo tinha duas naturezas, né? Humana e divina unidas e inseparáveis, que a igreja chama de união hipostática, né? Jesus Cristo, uma só pessoa divina, com duas naturezas, humana e divina, e unidas e inseparáveis. Isso a gente encontra na Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, né, vamos citar aqui o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, uma profecia sobre o nascimento de Jesus, sobre Jesus Cristo. E diz o seguinte, Isaías capítulo 9, versículo 5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre seus ombros. Ele foi dado este nome, Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. É claro que se refere a Jesus, pois que menino tem o poder e é Deus, senão Jesus Cristo? Então é Jesus Cristo, e aqui diz que é um menino que nasceu. Então é Jesus Cristo, homem, na carne. Fala de Jesus Cristo, homem, na carne. E esse Jesus Cristo na carne é Deus forte. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele é homem Deus. Né? A segunda pessoa, né? Perdão, a segunda passagem sobre isso vai estar lá no Evangelho de São João, no capítulo 20. É um texto até bem conhecido, né? Que é a passagem de São Tomé, a dúvida de Tomé. Eu vou ler aqui, São João capítulo 20, versículos 6 a 8.
Diz assim: 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Veja, Tomé tinha duvidado da ressurreição de Jesus e exigiu ver Jesus e tocar nas feridas para quê? Quando Jesus aparece, Jesus faz o quê? Mostra suas feridas e diz para Tomé tocar. Por quê? É para Tomé ver que era Jesus mesmo, ali em carne e osso. Ou seja, Jesus revelou sua humanidade a Tomé. E Tomé, nesse Jesus que revela a humanidade, Tomé reconheceu a divindade. Meu Senhor e meu Deus. Tomé reconheceu a divindade daquele mesmo Jesus que lhe revelava a humanidade. O mesmo Jesus é homem e é Deus. 100% homem, 100% Deus. Mais uma passagem. Na carta de São Paulo aos Colossenses. Uma afirmação, eu diria que bem explícita, né? Essa verdade. Jesus Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, humana e divina. Né? 100% homem e 100% Deus. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. São Paulo dizendo sobre Jesus. Pois nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. São Paulo afirma, com todas as letras, que em Jesus Cristo, e corporalmente, ou seja, no corpo, está toda a plenitude, está 100% da divindade. Então Jesus Cristo, que é 100% homem, né? Hebreus 4,15 diz que ele foi tudo igual a nós, exceto no pecado. Então ele é 100% homem. E esse Jesus que é 100% homem, tem toda a plenitude da divindade. É 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. E Maria é mãe desse Jesus, que é 100% homem, 100% Deus. Dessa única pessoa, que é homem e Deus. Dessa pessoa divina, que tem duas naturezas, humana e divina. Por isso ela é mãe de Deus. A Bíblia também, como eu disse, afirma o título de mãe de Deus para Maria também. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23. São Mateus, ele cita o profeta Isaías e diz o seguinte: Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Mateus diz que no nascimento de Jesus se cumpre essa profecia. A virgem dá à luz um filho e ele põe o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Ele está dizendo que a profecia toda se cumpriu. Só que todo mundo sabe que o nome do Messias é Jesus. São Mateus e São Lucas registram. O anjo aparece para São José e diz para ele pôr o nome de Jesus. O anjo aparece para Nossa Senhora e fala para ele pôr o nome de Jesus. Mas a profecia diz que ele se chamaria Emanuel. Ou seja, qual a conclusão? Que esse Emanuel não é um nome verdadeiro, não é um nome assim literal, podemos dizer. Não é um nome pelo qual todo mundo ia chamar o Messias. Não. É um nome simbólico. Porque seria mais um nome que, não que seria o nome pelo qual chamariam, mas um nome que representa aquilo que ele é, né? Deus conosco. Então, quando diz que ele vai chamar Emanuel, é porque ele vai ser o Emanuel, vai ser Deus conosco. Então, diz que a Virgem deu à luz um filho que é Deus conosco. Ou seja, a Virgem se torna mãe de um filho que é Deus. Se ela é mãe de um filho que é Deus, ela é mãe de Deus. Ela é mãe de Deus. Depois, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 43, diz o seguinte: né, saudação de Santa Isabel. Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, ela diz: Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Ela chama Maria de mãe do meu Senhor. E a Bíblia de Jerusalém, página 1778, nota A, nota referente a essa passagem, diz que Senhor é o título divino de Jesus ressuscitado. Ou seja, Senhor aqui é Deus. E dá para perceber, Senhor aqui está com S maiúsculo, inicial maiúscula, ou seja, está com o nome próprio. Quem lê a Bíblia, quem tem costume de ler a Bíblia já percebeu que toda vez que a palavra Senhor aparece na Bíblia como nome próprio, é porque se refere a Deus, né? É verdade que Senhor poderia ser também um pronome de tratamento, é um pronome de tratamento que poderia ser usado para, sei lá, várias pessoas, pode ser usado para, sei lá, para marido, pai, um patrão, autoridades políticas, autoridades religiosas, etc. Só que nenhum desses casos se aplica a Jesus nessa situação, porque Jesus criou um feto no ventre de Maria, então nenhum desses casos se aplica a Jesus. Na verdade, só existe um caso, um uso da palavra Senhor que vai fazer sentido nessa passagem, que é Deus. Deus. Senhor que é Deus.
Jesus Cristo só é o Senhor, só existe uma maneira de Jesus ser o Senhor de Isabel, como Deus. Jesus Cristo é o Deus de Isabel. Cheia do Espírito Santo, ela proclama que Maria é mãe de Deus, mãe de meu Senhor, mãe de meu Deus, né? Mãe do meu Deus. Em uma outra passagem, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 9, uma afirmação implícita, né? São Paulo aos Romanos, capítulo 9. São Paulo diz o seguinte, Romanos 9, do 3 ao 5. Quisera eu mesmo ser anátema, ou seja, maldição, né? Separado de Cristo, em favor de meus irmãos, de meus parentes, segundo a carne, que são os israelitas, aos quais pertence a adoração filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas, e agora vem o que é interessante, que nos interessa, dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Amém. Né? São Paulo diz que Jesus Cristo, que é Deus bendito pelos séculos, ou seja, Jesus Cristo, Deus, descende segundo a carne dos israelitas. Ele descende segundo a carne dos israelitas porque é Jesus Cristo, Deus descende segundo a carne dos israelitas porque é filho de uma israelita, que é Maria. Né? Maria é uma israelita. Sendo filho dela, ele descende dos israelitas. Ele fala, descende segundo a carne. Ou seja, ele herdou sua carne, sua humanidade de Israel, do povo de Israel. Sua natureza humana, ele herdou a natureza humana. E herdou porque ele herdou de Maria, que é israelita. Isso mostra que Maria não foi uma mera barriga de aluguel. Né? Ou seja, Jesus Cristo herdou a natureza humana. Um óvulo de Maria foi fecundado. Jesus herdou o material genético dela. Né? E Jesus herdou o material genético. Ele foi de fato filho de Maria. Tinha o sangue de Maria nas suas veias. Tinha o DNA de Maria. Né? A humanidade de Jesus era a humanidade de Maria. Ele era filho dela segundo a carne. Porque descendente dos israelitas segundo a carne. Tinha que ser filho dela segundo a carne. E diz que é Jesus Cristo, Deus, descende dos israelitas segundo a carne. Ou seja, Jesus Cristo, Deus, nasceu de Maria segundo a carne. Jesus Cristo, Deus, é filho de Maria segundo a carne. Deus é filho de Maria. Se Deus é filho de Maria, Maria é o quê de Deus? É mãe de Deus. Ou seja, está aqui implícito. Maria é mãe de Deus. E a maternidade divina, além disso, é uma verdade que é proclamada, é crida pela igreja desde sempre. Eu vou mostrar aqui alguns testemunhos. Né? O primeiro testemunho, abrir aqui, é da liturgia de São Tiago. Ela foi escrita por São Tiago Menor, apóstolo, né? Um dos 12 apóstolos. São Tiago morreu no ano 62 d.C. Então estamos falando de um texto da época dos apóstolos. Né? E diz o seguinte, liturgia de São Tiago, número 45. Comemorando Nossa Santíssima, pura, gloriosa, abençoada Senhora, a Mãe de Deus e a sempre Virgem Maria, e todos os santos que têm agradado a Ti, desde que o mundo começou, vamos nos dedicar, uns aos outros e toda a nossa vida, a Cristo nosso Deus. Um texto de São Tiago, na liturgia de São Tiago, o missal mais antigo da igreja, proclamando Maria como Mãe de Deus. Né? Ou seja, isso é, não só Maria como Mãe de Deus, mas proclama que ela é sempre virgem e é pura, gloriosa, abençoada, imaculada. Ou seja, tá vendo a devoção mariana, os dogmas marianos, desde o tempo dos apóstolos. Né? Depois, Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, ele foi bispo de Antioquia, nasceu no ano 35 e morreu por volta do ano 107 da era cristã. Estamos falando de alguém que conheceu os apóstolos, ele foi discípulo de São João, apóstolo, São João Evangelista, né? O apóstolo. Foi bispo de Antioquia, na Síria. Né? E ele escreveu várias cartas, entre elas uma carta aos cristãos de Éfeso. E na carta aos Efésios, capítulo 7, versículo 2, Inácio aos Efésios, capítulo 7, versículo 2, ele escreveu: existe apenas um médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado, Deus feito carne, filho de Maria e filho de Deus, vida verdadeira na morte, vida primeiro passível e agora impassível, Jesus Cristo, nosso Senhor. Santo Inácio diz: Deus feito carne, filho de Maria. Deus, filho de Maria. Ora, se Deus é filho de Maria, então Maria é o que de Deus? Ela é mãe de Deus. Então Santo Inácio afirmou aqui a maternidade divina de Maria.
última citação, né? A mais antiga oração, a Nossa Senhora que se conhece, ela data do século II, né? Ela é citada nesse livro aqui do professor Filipe Aquino, História da Igreja, Idade Antiga, né? Na página 120. A oração conhecida como Sub tu presidium, né? Ou seja, sob tua proteção, em latim. Essa oração foi composta no século II, né? num papiro, e o papiro foi encontrado depois do século III e preservado pela Igreja desde então. E a oração é o seguinte, diz assim: sob a tua proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Sobre tua proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Oração Nossa Senhora do século II. Ó Santa Mãe de Deus. A oração mais antiga, Nossa Senhora que se tem conhecimento. E vê aqui a devoção mariana, o título Mãe de Deus, como é bem antigo. E, né, essa oração hoje é parte da liturgia das horas, né? Ela é uma oração de encerramento das completas. Ou seja, a fé na maternidade divina de Maria vem desde o primeiro século. A fé de que Deus se encarnou no ventre de Maria. Deus, o verbo de Deus assumiu a humanidade. Por isso ela é mãe de Deus. Não porque ela gerou a divindade, mas porque ela deu a humanidade. Deus se tornou homem no ventre de Maria. Deus pré-existe, existe antes de Maria, existe desde toda a eternidade. Jesus Cristo existe desde toda a eternidade enquanto Deus. Mas enquanto homem, ele passa a existir no ventre de Maria. Ou seja, antes de Maria, ele era só Deus. Desde o ventre de Maria, da concepção do ventre de Maria, ele é homem-Deus. Como homem-Deus, 100% homem, 100% Deus, ele só passa a existir no ventre de Maria. Como Deus, existe desde toda a eternidade. Como homem-Deus, é só desde o ventre de Maria. Porque a humanidade só é assumida no ventre de Maria. Bom, era isso que eu queria falar, né? Se você gostou desse vídeo, então peço que dê seu like, compartilhe, se inscreve no canal se você não é inscrito e aperte no sininho para receber as notificações. Até a próxima. Tchau.